Vô, graça e paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vô Alberto, né? Vô Alberto, vô Alberto. Eu creio que o senhor aprendeu sobre essa saudação que nós falamos de graça e paz do Senhor Jesus, né? E eu quero dar continuidade, nós, né? Porque a Eliane está gravando aqui hoje, nós queremos dar continuidade na nossa conversa. Não vou dizer que eu estou passando para o senhor um estudo, que eu estou passando para o senhor um aprendizado. Eu quero dizer que nós estamos conversando, todos os dias conversando um pouquinho. E conversando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. A princípio, quando nós vamos falar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a eternidade, como nós já falamos antes, que Jesus aqui nos dá paz, como nós falamos em João 8,32, que Jesus, ele nos fala, que a palavra, se conhecermos a verdade, seremos livres. Então o que acontece? Primeiro nós temos que apresentar, eu preciso apresentar para o Senhor a credibilidade desse livro, da palavra de Deus. Hoje é o último dia que nós vamos falar sobre a credibilidade desse livro, da palavra de Deus. Depois nós vamos seguir em outros assuntos. Eu tenho aqui essa apostila. Esse aqui é da matéria de bibliologia que nós estudamos sobre a Bíblia no seminário. Então, nos estudos que nós fizemos, eu não vou ler essa apostila, eu não vou procurar informar sobre essa apostila. Eu quero andar com o senhor dentro da Bíblia, né? Porque aqui tem muita informação, muitas coisas boas que todos nós precisamos saber. Mas eu quero andar com o senhor aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Para que o senhor saiba, a Bíblia, ela foi escrita num período de 1600 anos. Entre Moisés, que escreveu, na verdade não foi Moisés que escreveu os primeiros textos bíblicos. É aquele escritor que escreveu o livro de Jó. Jó foi o primeiro livro da Bíblia escrito, foi antes de Gênesis. Esse escritor de Jó, ele escreveu antes que Moisés escrevesse. Mas depois veio Moisés, que escreveu Gênesis, contou tudo sobre o princípio do mundo, todas aquelas coisas sobre Abraão, sobre a arca de Noé, contou tudo aquilo. Então, Adão e Eva, José do Egito, os filhos de Jacó, a travessia do Mar Vermelho, tudo isso foi Moisés que escreveu. Então, entre esse período aí, da escritura do livro de Jó, passando por Moisés ali com Gênesis, Êxodos, Levítico, Deuteronômios Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, meu Deus, qual que é o outro livro aqui? Que é os 5 primeiros que Moisés escreveu. E Números, foram os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Até Apocalipse, que foi escrito por João, pelo evangelista João, foram 1600 anos que esse pessoal viveu escrevendo, foi passando. Tem os profetas, foram cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia. E dentre esses 40 homens, existiam homens que trabalhavam em diversas profissões diferentes, em períodos diferentes da história, porque Moisés viveu no início desses 1600 anos, e João evangelista escreveu no final desses 1600. Eles nunca se encontraram, e eles escreveram coisas iguais, basicamente iguais, que a Bíblia Sagrada não precisa de ninguém querer interpretar ela, explicar ela, porque ela mesma se explica, Então, ela é assim. Então, um livro que tem uma credibilidade tremenda quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Não existe credibilidade na Bíblia quando não se lê ela. Porque quando se lê a Bíblia, as pessoas começam a ler e começam a acreditar ainda mais nela. Porque uma pessoa que escreveu lá no Antigo Testamento, 1000 anos antes do apóstolo Paulo, ele fala as coisas se cumprindo na palavra de Deus. É muito fácil nós dois combinar, eu e o senhor combinar uma coisa. Vô Alberto,
Vamos fazer o seguinte, eu vou arrancar 3 páginas desse livro. Isso aqui é uma Bíblia também, só o Novo Testamento. Vou arrancar 3 páginas desse livro e vou jogar fora. Mas vamos combinar, o senhor conta que eu só arranquei uma. Então nós dois conseguimos levar esse segredo muito longe. O senhor concordou comigo, eu concordei com o senhor, e tudo bem. Eu não conto para ninguém que foi arrancado 3 folhas e o senhor não conta para ninguém. Pronto, nós dois fizemos um acordo. Entendeu? Mas foi arrancado 3 folhas. Nós falamos que foi arrancado uma só, que nós arrancamos uma só. Então nós conseguimos levar essa mentira. Mas é 2 pessoas. Agora vê se tem condição de 40 pessoas no período de 1600 anos combinar uma mentira. Não tem jeito. Por isso é declarado. Só nós começar a pensar nessas coisas, usar a nossa mente, a nossa inteligência para pensar nessas coisas. Não existe como dizer que esse livro não é verdadeiro. Porque não tem como 40 homens em períodos totalmente diferentes um do outro escrever a mesma coisa, os mesmos projetos, o mesmo futuro. Entendeu? Então ele é verdadeiro. Esses homens foram usados por Deus para escrever estes livros. Mas na verdade quem inspirou eles a escrever tudo que está escrito aqui foi o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer, todas as pessoas que creem em Deus, que acreditam em Deus, não tem como ele não crer neste livro. Porque este livro ele é a palavra de Deus. E quem crê nesse livro não tem como não crer em Deus. E quem crê em Deus não tem como não crer que existe o céu, que existe uma eternidade com Deus e que existe uma eternidade sem Deus. Porque aqui, nessa palavra, está escrito tudo isso. Né? Quantos minutos nós já temos? 7. 7 minutos. Eu tenho mais 3 minutos para nós encerrar a nossa conversa hoje. Nem 3. Então, que Deus abençoe o Senhor grandiosamente. Aqui em João capítulo 1, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o 5. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalece contra ela. Esse texto está falando exatamente do Senhor Jesus. Jesus esteve sempre, desde a fundação do mundo, desde o princípio. Ele era o Verbo, porque Jesus era o Verbo. Foi quando Deus falou: haja terra, haja águas, haja tudo. Então estava ali Jesus com Deus Pai e com o Espírito Santo, construindo todas as coisas. E Jesus se fez carne e veio habitar no nosso meio. Tudo que foi feito se fez intermédio de Jesus. Então, o Senhor Jesus nos amou de uma maneira poderosa e grande. E Deus nos amou. Deus olhou do céu até a terra, não viu que nós não tínhamos condições de salvação. Então ele veio, por ter nos amado de uma maneira tão grande, tão intensa, ele veio e entregou a vida por nós e nos entregou a salvação. A única coisa que nós temos que fazer é crer nisso, arrepender de nossos pecados e aceitar Jesus como Salvador. É essa proposta que eu quero deixar para o Senhor. Eu sei que o Senhor crê em Deus. Eu quero que o Senhor creia ainda mais nesse livro, na palavra de Deus. Porque é nele que contém a vida eterna, que é Jesus Cristo. Entregue sua vida para Jesus Cristo. Deus abençoa. Nós estamos orando para o Senhor. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.